E aí, pessoal, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais uma aula aqui no LMP História e Filosofia. Meu nome é Laura e no mês de outubro eu estou fazendo videoaulas de revisão dos principais temas que caem no Enem de História e Filosofia. Já teve aula sobre o Segundo Reinado, sobre o Spinoza, os governos pós-ditadura civil-militar brasileira, Zygmunt Bauman, Segunda Guerra Mundial e Galileu Galilei. E hoje nós vamos ver como que aconteceu o Estado Novo, que foi de 1937 até 1945. O Getúlio Vargas é considerado um dos personagens mais emblemáticos da história do Brasil. Ele governou o país por quase 20 anos, primeiro no que a gente chama de Era Vargas, que vai de 1930 até 1945, e depois no período populista, também chamado de República Bossa Nova, que vai de 1951 até 1954, que ele governou. Em 54, Getúlio Vargas suicida, tem até aquela famosa frase, eu saí da vida para entrar na história. Então, em 54, ele suicida. O Getúlio Vargas, ele entra no poder, ele se torna presidente do Brasil através de um golpe de Estado, que é chamado de Revolução de 30. Tem um vídeo aqui no canal só falando como que aconteceu essa revolução, vou deixar o link aqui no card para vocês assistirem. Quando o Getúlio Vargas entra no poder em 1930, ele rompe com a República Velha, com a República Oligárquica, café com leite, que tem como principal característica a alternância de poder entre as elites de São Paulo e depois de Minas. Então, quando Getúlio entra, ele rompe com essa República Oligárquica. E o período da Era Vargas, ele é dividido em 3 fases, em 3 etapas. Primeiro tem o governo provisório, que vai de 1930 até 1934. Depois a gente tem o governo constitucional, que vai de 34 até 37. E por último, a gente tem o Estado Novo, que vai de 37 até 45, que é o tema específico dessa videoaula. Mas eu vou passar pelas as etapas anteriores do Getúlio Vargas, só para contextualizar e você ter ideia das principais características desses 2 períodos anteriores ao Estado Novo. O governo provisório, que vai de 1930 até 1934, ele tem algumas características. Primeiro, por que é provisório? Porque o Getúlio Vargas não foi eleito presidente, né? Ele foi colocado ali de forma provisória até acontecer novas eleições para presidente. Mas não tinha Constituição, eles rasgaram a Constituição da República Velha. Então, enquanto não tivesse uma nova Assembleia Constituinte para escrever uma nova Constituição, não haveria eleições para presidente. E o Getúlio Vargas tentou ao máximo adiar essa escrita da Constituição, porque ele queria permanecer ali no poder. Então tem algumas características desse governo provisório, que o Getúlio Vargas fecha o Congresso, fecha as assembleias dos estados e dos municípios, né, as câmaras legislativas. Nesse período também ele vai trocar os governadores por interventores. E o Getúlio Vargas, ele ficou conhecido como o pai dos pobres, mas também a mãe dos ricos, porque ele vai fazer uma série de troca de favores com várias áreas, vários setores da sociedade. Por exemplo, os burgueses. O Getúlio Vargas vai incentivar a industrialização do Brasil. A Igreja Católica, ele vai construir o Cristo Redentor e também vai implementar o ensino religioso nas escolas. Os operários, ele vai criar uma série de leis trabalhistas e também controles dos sindicatos. E também tem a questão dos cafeicultores, que era um setor forte ali, né, do Brasil. O Brasil sempre foi forte na agricultura de exportação, principalmente o café nessa época. Então, Getúlio Vargas cria uma legislação para valorizar o café do Brasil para exportar.
Tava tudo indo bem, até que em 32 o governo provisório começou a entrar em crise. Os paulistas eram os principais opositores do governo do Getúlio Vargas. Então eles criaram a FUP, a Frente Única Paulista, um movimento de oposição ao governo de Getúlio Vargas. E teve uma revolta, a Revolução Constitucionalista de 1932, que fazia pressão no Getúlio Vargas para ele abrir a Assembleia Constituinte para escrever uma nova Constituição. Getúlio Vargas não aguenta a pressão que ele estava sofrendo e ele abre a Assembleia Constituinte. E em 1934 é promulgada a nova Constituição do Brasil, com uma série de novidades ali. Por exemplo, tornou-se gratuito e obrigatório o ensino primário, o alistamento era obrigatório, teve a criação da justiça eleitoral com o voto universal e também o voto das mulheres, lembrando que o voto das mulheres já foi garantido lá em 1932, só que agora ele está na Constituição e não foi simplesmente um presente que o Getúlio Vargas deu para as mulheres, não, foi uma questão de luta das mulheres. As mulheres lutaram muito para ter o sufrágio feminino, para ter o direito de votar e de ser votadas. Aqui no canal tem uma videoaula falando só sobre a luta pelo sufrágio feminino aqui no Brasil. Eu vou deixar o link aqui no card também para vocês assistirem. E um ponto muito importante dessa nova Constituição, da Constituição de 1934, são as leis trabalhistas. Houve uma série de leis para favorecer os operários, como por exemplo a proibição do trabalho para menores de 14 anos de idade, descanso semanal remunerado, teve também um salário mínimo e uma série de outras leis trabalhistas que foram promulgadas na Constituição. Então, em 1934 foi promulgada uma nova Constituição, então tinha que ter novas eleições para presidente. Teve as eleições e o Getúlio Vargas ganhou. Então, agora sim, o Getúlio Vargas é um presidente eleito e ele agora começou o governo constitucional, que durou apenas 3 anos. Ele foi de 1934 até 1937. A principal característica desse período é a polarização política no cenário brasileiro. De um lado tinha a AIB, a Ação Integralista Brasileira. A Ação Integralista Brasileira era de viés fascista, muito inspirada no governo fascista, principalmente italiano. Lembra que nesse momento já tem a ascensão dos regimes autoritários na Europa, né? O fascismo na Itália, né? O nazismo na Alemanha. Então isso influencia aqui no Brasil também. Então tem a Ação Integralista Brasileira, de viés fascista, e do outro lado tem a ANL, Aliança Nacional Libertadora, que é de viés mais socialista, mais comunista. Em 1935, houve uma tentativa de golpe contra o governo de Getúlio Vargas, a chamada Intentona Comunista, ou então Revolução Vermelha de 35 ou Levante Comunista. Ela pode ter esses 3 nomes. O que acontece? A Intentona Comunista, ela foi liderada pelo Partido Comunista Brasileiro por ordem da ANL, e um dos incentivadores que apoiou essa ação da ANL foi o político comunista, o Luiz Carlos Prestes, que era também um opositor do Getúlio Vargas. Então, esse golpe de Estado teve o apoio do Luiz Carlos Prestes. E o levante aconteceu em novembro, mas ele foi reprimido pelas Forças de Segurança Nacional. O Getúlio Vargas declarou a ilegalidade da ANL e também mandou prender os líderes dessa tentativa de golpe. Em 1938, era para ter acontecido as eleições para presidente, mas como eu já falei, o Getúlio Vargas era um cara que pensava muito em si.
ele gostou de ser presidente, gostou de ter esse poder, então ele reuniu com o Eurico Gaspar Dutra para eles verem o que eles podiam fazer para manter o Getúlio Vargas no poder. Então, o então comandante do Exército Brasileiro, o Olímpio Mourão Filho, ele escreveu o Plano Cohen. Esse Plano Cohen, supostamente, era um plano dizendo que a ANL ia promover uma revolução no Brasil, ia incendiar prédios, ia fazer greves, enfim, ia fazer uma revolução no Brasil para transformar o Brasil em um país socialista. Então Getúlio Vargas faz um discurso falando que era melhor ele se manter na presidência provisoriamente para combater, acalmar os ânimos por causa desse plano Cohen e depois acontecer eleições seguras para presidente. Então ele inventou esse plano Cohen para se manter no poder e a ANL, os comunistas, que levaram a culpa. Então assim foi que começou a ditadura varguista, o Estado Novo, que foi de 1937 até 1945. O período de Estado Novo é marcado por uma política nacional desenvolvimentista. O Estado vai incentivar a industrialização do Brasil. Nesse período é criado empresas como a Companhia do Vale do Rio Doce, tem também a Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN. Nesse período é criado o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, usado como instrumento de censura e de propaganda positiva, claro, sobre o governo do Getúlio Vargas. Há também a Marcha para o Oeste, para incentivar o avanço, o desenvolvimento econômico e populacional das regiões Centro-Oeste e Norte. Eu indico vocês assistirem o filme Xingu, que fala exatamente sobre esse contexto da Marcha para o Oeste. Nesse período também, e é uma marca quando fala de Getúlio Vargas, logo a gente associa a isso, é a consolidação das leis do trabalho, a CLT. A CLT instituiu todas aquelas leis do trabalho que haviam sido criadas. É um decreto-lei que foi promulgado no dia 1º de maio de 1943 e foi instituída a comemoração do Dia do Trabalhador no dia que esse decreto-lei, que a CLT, foi decretada. E além de ter tido várias propagandas no rádio e no cinema apoiando, parabenizando o governo de Getúlio Vargas. O Estado Novo começa a entrar em crise e o Getúlio Vargas começa a decair com a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial. O Getúlio Vargas ele tinha uma aproximação ideológica com os países fascistas, com a Alemanha, com a Itália, mas o Brasil tinha um parceiro comercial muito forte, que era os Estados Unidos, que tinha uma ideologia totalmente diferente. Então, a princípio, Getúlio Vargas, o Brasil, se manteve numa posição neutra em relação à Segunda Guerra Mundial. Mas em 1942, os Estados Unidos já haviam entrado na Segunda Guerra. Vou deixar o link da Segunda Guerra aqui no card para vocês assistirem essa videoaula. Então, os Estados Unidos já tinham entrado na Segunda Guerra e começou a pressionar o Brasil para poder entrar na Segunda Guerra também. Aqui no canal tem um vídeo do Brasil na Segunda Guerra, eu vou deixar aqui também para vocês assistirem. Então, por meio de muita pressão em cima do Getúlio Vargas, o Brasil entra na Segunda Guerra Mundial. A Força Expedicionária e a Força Aérea Brasileira entraram em combate como parte integrante do exército estadunidense. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, os soldados e os soldados brasileiros e os Estados Unidos começaram a questionar o governo que estava aqui vigente. Os soldados, por exemplo, começaram a perceber essa contradição. Eles tinham ido lá para a Itália para combater um regime fascista
E sendo que aqui no Brasil, na terra deles, estava tendo um regime parecido. E nesse momento a gente estava na Guerra Fria, que é uma divisão, um conflito ideológico entre capitalistas e socialistas. E não caía muito bem para os Estados Unidos ter um parceiro comercial com ideologia fascista, como Getúlio Vargas tinha. Então, os Estados Unidos, os soldados, houve uma série de pressão em cima de Getúlio Vargas para ele renunciar e para acontecer eleições diretas para presidente para acabar com a ditadura. Então, em 1945, houve um golpe de Estado que tirou Getúlio Vargas do poder para acontecer as eleições diretas para presidente em dezembro. O Getúlio Vargas apoiou um candidato, ele apoiou como seu sucessor o Eurico Gaspar Dutra, que ganhou as eleições. Então, o Dutra ganhou as eleições para presidente e ele governou de 1946 até 1961. Essa foi a videoaula revisando o Estado Novo dentro do período da Era Vargas, o Estado Novo de 37 até 45. A gente passou pelos principais pontos que antecedem o Estado Novo até o fim do Estado Novo. Espero que tenham gostado dessa videoaula. Eu vou deixar aqui na descrição uma série de links de livros relacionados ao tema da videoaula. Cliquem nesses links, comprem esses livros, isso vai ajudar o canal a crescer. Espero que tenham gostado, bons estudos e vejo vocês na próxima videoaula. Até mais!